Olha, lá em Brasília, uma batalha que vinha acontecendo em silêncio acabou de explodir. E o motivo não é sobre leis ou política, não. É sobre algo bem mais sensível: dinheiro. A gente está falando de uma verdadeira reviravolta salarial lá no Supremo Tribunal Federal. E no centro dessa disputa estão duas das figuras mais poderosas do judiciário brasileiro. Otávio tá aqui pesquisando sem lá. parar. Vamos lá, seguinte, Otávio. não foi de ofício. O de ofício é por vontade própria. O Dino não chegou, opa, hoje vou resolver a questão dos penduricalhos. Mesmo porque foi no dia seguinte ali que a gente descobriu aquela aprovação desses penduricalhos do Legislativo. Então, era uma ação que diz a respeito de honorário de sucumbência. Honorário de sucumbência são os valores que a parte perdedora em um processo judicial é condenada ao pagar ao advogado da parte vencedora. Então, você entra com uma ação contra alguém. Para evitar litigância de má-fé, etc., você fala, olha, se você perder a ação, você vai pagar... Você paga os custos. E entre 10% a 20% do valor da condenação para pagar o advogado da outra parte. Então, os procuradores, a Associação dos Procuradores Municipais do Litoral Centro-Sul do Estado de São Paulo... Essa ação já estava no Supremo. Já estava lá. Eles entraram inicialmente para dizer o seguinte, que existia um subteto, ou seja, um outro teto aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, batia aqui. Quando você recebia, o procurador ganha a causa, recebe de 10% a 20% do valor da causa, e isso entra na gratificação dele. E existia um subteto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí eles foram para a Justiça e disseram assim, não, que subteto não. O teto é ministro do STF. Então, um procurador de uma prefeitura poderia ganhar igual um ministro do STF. E aí o Tribunal de São Paulo falou, não, aqui existe um subteto. Não dá para um procurador de uma prefeitura, de uma cidade pequena, ganhar igual o ministro do Supremo. E aí eles perderam. E aí recorreram ao STF, com eu acho que foi a DIN até, que é de inconstitucionalidade. Bom, mas não importa, é ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. Falou, a decisão de São Paulo, me obrigando a botar um teto mais baixo, um teto rebaixado, não é constitucional. Foi sorteado o Dino pega e numa canetada só resolve a questão dos penduricalhos dos três poderes. E aí eu volto na minha análise. Não deixa de ser uma resposta ao Fachin, porque o Fachin, como presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, poderia ter enfrentado a questão dos penduricalhos, que eu venho aqui falando um tempão. Código de ética não resolve dois problemas, um deles é o penduricalho, etc., etc. Então, não deixa de ser uma resposta também, dizer assim, enquanto a gente fica discutindo aqui palestra, valor de palestra, que tem que discutir, tem que dar transparência. Não são coisas excludentes. Não são coisas excludentes, mas, cara, vamos comprar uma briga maior. Vamos botar um foco no que realmente... está gastando dinheiro. A palestra é um ministro que é beneficiado, etc, etc. Cara, isso é dinheiro do Brasil inteiro. Então, repito, não são excludentes. Transparência para as palestras, mas o judiciário tem que enfrentar de peito aberto as questões que realmente afetam a imagem do judiciário. De um lado, o recém-chegado ministro Flávio Dino, que está mirando direto nos supersalários. E do outro, o presidente da corte, Edson Fachin, que estava com foco voltado para questões de ética. O que parece ser só um detalhe administrativo, na verdade, é um baita jogo de poder. Tudo começou, mais precisamente, no dia 5 de fevereiro. Foi quando o ministro Dino deu uma canetada que, abalou as estruturas dos três poderes. Ele resolveu enfrentar de frente o tema super espinhoso dos penduricalhos, sabe? Um problema que muita gente prefere fingir que não existe. Tá, mas afinal de contas, o que são esses super salários que o Dino está colocando na mira? Para a gente entender o tamanho do problema, a gente precisa saber o que a lei permite e, claro, o que as brechas da lei acabam escondendo. O segredo todo está nos famosos penduricalhos. Pensa neles como vários benefícios extras, sabe? Auxílios que são somados ao salário e que, na prática, funcionam como um jeito de inflar os pagamentos para muito, mas muito além do que a Constituição permite.
E esse número aí, R$ 46.366,19, esse é o teto constitucional. Em tese, nenhum servidor público no Brasil pode ganhar mais do que isso por mês. É o salário de um ministro do STF e serve de referência para todo mundo. Só que na prática, a história é bem diferente. Só que essa decisão não é só sobre o teto salarial, não. Nos bastidores, ela está sendo vista como um movimento estratégico, um recado direto do Dino para o presidente da corte, o Edson Fachin. É um verdadeiro choque de prioridades. O contraste fica bem claro, né? Enquanto o presidente Fachin vinha se concentrando em criar um código de ética, regular palestras remuneradas, o Dino foi direto ao ponto, que realmente pesa no bolso do contribuinte e que afeta a imagem de todo o judiciário. E aqui está o pulo do gato. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Fachin tinha o poder e a responsabilidade de liderar essa discussão. Mas, ao não ir com tudo para cima do problema, ele acabou abrindo espaço perfeito para o Dino tomar a frente e forçar esse confronto. E o mais irônico dessa história toda é como ela começou. Parece piada, mas a maior ofensiva contra os supersalários começou com o pedido para aumentar um salário. É isso mesmo? Tudo começou com um grupo de procuradores de São Paulo que foi à justiça pedindo um aumento de 10%. Por um sorteio do destino, o caso caiu justamente nas mãos do Dino. Ele viu ali a brecha legal perfeita para questionar não só aquele aumento, mas todos os penduricalhos do país. Resumindo, o tiro saiu pela culatra e feio. Então, de uma disputa que era super local, nasceu uma decisão com alcance nacional. E por que isso importa tanto? Porque essa atitude de arrumar a casa tem consequências que vão muito, mas muito além dos tribunais. A justificativa do próprio Dino resume bem a ideia por trás da decisão dele. Ele basicamente disse o seguinte: não se pode exigir que outros cumpram a lei criando atalhos para botar dinheiro no bolso. É um recado direto sobre a importância de dar o exemplo. No fim das contas, as consequências são bem claras. Primeiro, força uma responsabilização geral nos 3 poderes. Segundo, tem o potencial de economizar uma boa grana do dinheiro público. Terceiro, busca restaurar a imagem do judiciário. E por último, atinge em cheio a elite do funcionalismo, mandando o recado de que as regras valem para todo mundo. Bom, a canetada foi dada, mas colocar em prática é que são elas. A pergunta que fica é, e agora? O que acontece depois que essa caixa de Pandora dos salários foi aberta de vez? Agora, tem um relógio correndo, 60 dias. Nesse prazo, todos os órgãos públicos têm que passar um pente fino nos seus pagamentos. Depois disso, começa o verdadeiro teste de fogo. Garantir que a suspensão desses benefícios seja de fato cumprida. E isso, pode apostar, promete uma briga enorme, tanto na política quanto na justiça. Com uma única decisão, Flávio Dino traçou uma linha no chão, forçando um confronto sobre privilégios e gastos públicos. A pergunta que fica no ar é, numa batalha que envolve tanto dinheiro e tanto poder, essa linha vai ser mantida ou vai acabar sendo apagada?